Há 3 semanas atrás, nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na comunidade, com o intuito de nós celebrarmos o Natal de Jesus. E o tema dessa série é Boas Notícias em tempos de fake news, exatamente porque é esse o contexto no qual a gente anda vivendo, não é verdade? O contexto das notícias falaciosas, das mensagens que não são verdadeiras, das denúncias que a gente recebe por aí, e a gente não sabe se tem fundamento de verdade, das imagens que parecem verdadeiras, mas que no fundo são imagens manipuladas. À medida em que a gente vai recebendo esse conteúdo, e a gente vai ficando inseguro em meio a tanta mentira, coisas ruins vão acontecendo dentro da gente, não é verdade? Em meio a tantas notícias falaciosas, o nosso coração vive receoso de ouvir boas notícias e de depositar a nossa confiança nessas boas notícias. A gente vai ficando mais cético, a gente vai ficando mais desconfiado, a gente vai ficando mais duvidoso, mais azedo, mais pessimista, e isto nos impede de ouvirmos as boas notícias que Deus tem para a gente nesse Natal, notícias que podem fazer toda a diferença na vida da gente. Uma maneira mais saudável de reagirmos às fake news é checando as fontes daquilo que tem chegado até nós, a fim de discernirmos a verdade do engano. E é exatamente isso que nós temos feito aqui desde o início da nossa série. Nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas, que foi escrito por esse homem que era um médico, alguém bastante dado ao mundo científico, à razão, e que decidiu investigar tudo o que ele ouviu a respeito de Jesus para poder embasar a sua espiritualidade. Ele conversou com as testemunhas primárias, com os depoentes fidedignos, tudo isso antes de escrever o Evangelho que está nas nossas mãos hoje. De tal forma que tudo aquilo que ele escreveu nesse Evangelho, mesmo as coisas mais extraordinárias, são coisas que foram minimamente checadas por alguém que se dedicou a esse tipo de estudo de maneira científica. Muitas dessas boas notícias são boas notícias do Natal de Jesus, e nós já estudamos 2. Hoje nós vamos ver a terceira notícia. A terceira boa notícia do Natal é a notícia do menino que nasceu para salvar. E o texto que a gente vai utilizar para a nossa reflexão é o de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Acompanhem comigo. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio, ou Quirino, como dizem em algumas outras traduções, era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse
um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa e encontraram Maria e José, e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Talvez esta seja a narrativa mais conhecida de Natal, aquela que a gente mais lê num período como esse. E é exatamente dessa narrativa que a gente extrai algumas boas notícias sensacionais para o nosso coração. Notícias que nos ajudam, notícias que fortalecem a nossa fé e que nos colocam de pé no meio dos mais variados desafios que a gente enfrenta. Que boas notícias são essas? Que boas notícias são essas do nascimento de Jesus, narradas por esse homem que checou cuidadosamente, de maneira muito acurada, aquilo que ele ouviu de pessoas fidedignas. A primeira boa notícia é a boa notícia de que o nosso Deus é um Deus de providência. O nosso Deus é um Deus de providência. Vejam comigo os versículos 1 e 2. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando a gente lê de bate-pronto esses dois primeiros versículos, a gente não consegue fazer nenhum tipo de ligação direta com a providência de Deus. Tudo parece ser muito ordinário, tudo parece ser muito corriqueiro e nem um pouco espiritual. Mas o que a gente tem aqui é uma intervenção maravilhosa da parte de Deus como fruto da sua providência. Havia uma profecia que foi feita por um homem chamado Miqueias, cerca de 600, 700 anos antes de Cristo. E essa profecia dizia que o menino Jesus, o Messias, o Deus encarnado, nasceria não em Nazaré, mas numa pequena cidade chamada Belém Efrata. E foi justamente por conta da assinatura do imperador, estabelecendo a ordem de execução para esse recenseamento, que houve então o deslocamento de José e Maria, pais de Jesus, para essa região, a fim de que tudo se cumprisse conforme os profetas disseram. O nosso Deus é um Deus de providência. E como é que esse propósito de executar a sua providência acontece? Primeiramente, Deus acaba usando as pessoas mais improváveis para realizar a sua vontade. A história não está sendo conduzida ao léu, a história não está sendo conduzida pelas circunstâncias, pelos ventos, mas está sendo conduzida por esse Deus que governa todas as coisas de maneira providente. Naquele tempo, o imperador Augusto foi utilizado por Deus como uma das peças fundamentais para levar Maria e José para o lugar certo, a fim de que tudo acontecesse como o Senhor havia cumprido. O que é que o imperador Augusto César tinha de religioso? Nada. O que é que ele tinha de conhecimento a respeito do Messias, da fé judaica? Absolutamente nada. Mas ele foi usado porque Deus é o Senhor que está acima de todas as coisas. Isso a gente pode perceber no Antigo Testamento também, quando no momento de muita luta, de muita dor, o povo de Israel vivia debaixo do exílio da Babilônia. E eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, por favor, nos livra, nos liberta. Depois de anos clamando dessa forma, o Senhor levantou um homem chamado Ciro.
rei da Pérsia, um homem que não tinha absolutamente nada a ver com o povo de Deus, para que ele executasse a libertação do povo de Deus. Está dando para perceber como Deus usa as pessoas mais improváveis, muitas vezes pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o próprio Deus, mas isso acontece porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é um Deus de providência. Deus usa as pessoas mais improváveis. Às vezes a gente vê ascendendo ao poder no nosso país algumas pessoas que a gente não gostaria de ver ascendendo, seja na presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados. A gente fica pensando assim: e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o que anda acontecendo desde que o governo foi estabelecido por Deus aqui na face da terra. Deus vai continuar reinando. E Deus continua movendo o coração dos poderosos, muito embora muitos desses poderosos nada tenham a ver com o Senhor e com os princípios do nosso Deus. Deus é capaz de usar um político corrupto, um parente invejoso, um colega de trabalho desleal, e é exatamente por isso que a gente não precisa ficar desesperado. Nós contamos com um Deus que governa todas as coisas e move o coração dos homens para fazer a sua vontade. Deus não usa apenas as pessoas improváveis. Ele usa também as circunstâncias mais insignificantes, bobas, tolas, circunstâncias que a gente não consegue fazer nenhum tipo de conexão com algo significativo, transcendente, nada disso. Percebam o versículo 2, todas as pessoas deviam se registrar, havia de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, porque houveram 2, Cirênio era governador da Síria. O que é que Deus tem a ver com o recenseamento? Com a contagem do número de pessoas dentro de uma determinada região? Aparentemente não tem nada a ver. Mas é impressionante como o nosso Deus usa as circunstâncias que a gente considera mais banais, mais insignificantes, mais tolas, para implementar a sua vontade. Deus às vezes usa uma simples reunião de negócios, o almoço com um amigo, uma viagem de férias, uma confraternização de Natal, seja qual for a circunstância que tem te rodeado nos últimos tempos, tenha convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de providência. Ele usa as pessoas improváveis, ele usa as circunstâncias insignificantes, mas usa também os obstáculos mais inoportunos. Levou consigo Maria, diz o versículo 5 e o versículo 6, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. E essa era uma travessia de pelo menos 7, 8 quilômetros, uma travessia que em condições normais o pessoal fazia em cerca de 3 dias, andando no meio do deserto, mas que numa situação como a de Maria, precisou de um pouquinho mais de tempo, talvez de 4 a 5 dias. Ela estava grávida e prestes a ter um filho. Você consegue se imaginar e se colocar no lugar de Maria e de José? Puxa vida, não tinha um outro momento para ter um recenseamento? Não tinha um outro momento para esse imperador decidir, contar o número de pessoas dessa região toda? Porque agora, no meio da minha gravidez, isso pode comprometer a saúde do meu bebê. Num primeiro momento, talvez Maria e José tivessem visto o recenseamento como um obstáculo muito complicado para o plano deles de verem Jesus nascer. Mas o nosso Deus usou exatamente esse obstáculo para implementar a sua vontade. O final do versículo 6 diz: enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo certo de a criança nascer. José e Maria não chegaram atrasados em Belém.
A lentidão da caminhada de Maria não prejudicou em absolutamente nada, porque ela chegou exatamente no momento adequado. Até mesmo os obstáculos que a gente enfrenta na vida, está dando para perceber, estão debaixo do controle do nosso Deus. Isso é maravilhoso, gente. Um pneu furado, a demissão que nos leva ao desemprego, um problema de saúde, um problema no casamento, tudo debaixo da graça do Senhor. Tudo nas mãos de um Deus que governa com uma habilidade incomum e inigualável todas as coisas. Em quarto lugar, as privações mais indesejáveis também foram usadas por esse Deus providente. Então Maria deu à luz, diz o versículo 7, o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Como é que a gente pode imaginar que uma situação tão adversa assim seja a bênção de Deus? Como é que a gente pode imaginar Deus por trás de uma situação tão calamitosa assim? Eles já fizeram uma viagem difícil, tudo o que eles precisavam é de uma boa estrebaria, um bom lugar para ficar, um bom hotel. Mas o texto diz que não havia lugar para eles na pensão, no singular. Ou seja, esse texto nos leva a acreditar que havia apenas um lugar para hospedar visitantes. E como o recenseamento trazia muita gente, tudo lotado, sem condição alguma, então provavelmente José e Maria tiveram que se contentar com alguma caverna, um lugar escuro, um lugar úmido, normalmente utilizado por pastores para guardarem os seus animais no meio da noite. Privações indesejáveis. É impressionante que por trás da falta de dinheiro, muitas vezes, talvez possa estar a mão do Deus providente. Por trás da necessidade da diminuição do nosso padrão de vida. A mão do Deus providente. A impossibilidade da gente fazer aquela viagem que a gente sempre quis fazer, por conta da mão de Deus. A necessidade de mudar os filhos de escola por conta da questão financeira, por conta da ação de Deus e do estabelecimento dos seus planos que a gente não consegue enxergar. A mão providente de Deus. O nosso Deus não é um Deus que assiste a história. Não é um Deus que come pipoca e toma Coca-Cola, assistindo e se surpreendendo com a nossa vida, com os desdobramentos do que a gente vive por aqui, como se tudo fosse um grande seriado de TV. O nosso Deus é o agente principal da história. E Ele controla todas as coisas, da caneta de um imperador a uma circunstância adversa enfrentada por uma mulher grávida. A segunda boa notícia do nascimento de Jesus, narrada por Lucas, é a boa notícia de que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Talvez essa seja uma notícia bastante difícil para alguns de nós assimilarmos, porque a gente cresceu com a sensação de que Deus é uma espécie de policial enorme, quadrado, forte, que fica atrás da porta, esperando a gente deslizar. Para Ele então vir com um porrete em cima da nossa cabeça e nos castigar com o rigor das suas leis e das suas mãos. A boa notícia do Natal vem para contar para a gente que Deus não é essa pessoa. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de extrema compaixão e de extrema bondade. Percebam os versículos 8 e 9. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. O texto que a gente leu começa falando de gente poderosa. De Quirino, de Júlio César, de gente que tinha proeminência. Mas ao invés
de se manifestar aos poderosos, Deus decidiu contar a respeito das boas novas do nascimento de Jesus, primeiramente, para os pastores. E quem eram esses pastores? Pastores de ovelha do tempo de Jesus. Eram considerados gente sem importância por conta da sua humilde condição. Gente bastante humilde, gente bastante simples, gente que não tinha conseguido estudar, gente que não tinha conseguido prestar um concurso público, gente que não tinha conseguido um emprego melhor, e gente que tinha que se contentar com pouquíssimo recurso para viver e para sustentar a sua própria casa. É interessante a gente perceber como Deus se importa com pessoas assim. E essa preocupação, ela fica muito latente no Evangelho de Lucas, principalmente. Porque enquanto Mateus faz as bem-aventuranças e narra as bem-aventuranças de Jesus, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, humildade de alma, Lucas nos fala a respeito dos pobres, pela ausência de recurso, de oportunidade, gente que não tem água por perto. Gente que tem dificuldade para encontrar o que comer, gente que por conta da ganância da sociedade não consegue se estabelecer e não consegue encontrar um mínimo de justiça. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Deus tem um movimento no coração dele que ele não consegue conter. E esse é o movimento que a gente percebeu hoje no coração do Adilson. O movimento de ir na direção de pessoas carentes, de ir na direção de pessoas necessitadas, para simplesmente prover aquilo que há de necessário, de extrema necessidade para essas pessoas. Os pastores de ovelhas também eram vistos como gente sem credibilidade por conta dos seus pecados, gente sem credibilidade. Eles eram alvo de grandes preconceitos, né? Por eles não terem uma atividade que demandasse de muita ocupação, eles simplesmente acompanhavam os animais, e às vezes os pastores se reuniam debaixo de uma árvore. Eles eram muito falastrões, e eles falavam muita bobagem. Então as pessoas diziam: está vendo? Esses caras ficam fazendo fofoca o tempo inteiro, eles são mentirosos, eles contam tudo a respeito de todas as coisas para os seus amigos. Muita gente dizia que os pastores também eram transgressores, ladrões, e que eles não perdiam a oportunidade de pegar uma ovelha, pegar um outro animal, de um outro rebanho, quando esse animal se desgarrava do bando. Muita gente tinha medo dos pastores. Eles eram gente sem credibilidade. Mas Deus decidiu dar as boas notícias do Natal, primeiramente para eles. Talvez isso seja uma boa notícia para quem está vivendo uma situação assim, por conta de erros cometidos no passado, erros no casamento, erros no ambiente de trabalho, erros no que diz respeito à prática de corrupção. Gente que está sem credibilidade diante dos outros, mas que aos olhos de Deus é sim um possível alvo do seu amor, da manifestação da sua graça. Lucas capítulo 5, verso 31 e verso 32 diz assim: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Aqui Jesus diz mais uma vez do desejo dele de procurar pessoas que reconhecem os seus erros, que reconhecem os seus pecados. Deus se afeiçoa deles. Os pastores no tempo de Jesus, pastores de ovelha, eram vistos também como gente sem dignidade por conta da natureza do seu ofício. Assim como acontece na nossa sociedade, a gente escolhe algumas profissões e diz: puxa vida, quem faz essas profissões, quem exerce essas profissões, são pessoas distintas, que merecem atenção, que merecem receber o nosso serviço, mas outras são mais simples. Isso acontecia também no tempo de Jesus, na sociedade de Jesus.
E nessa escala, os pastores certamente estavam lá embaixo. O ofício deles era tão menosprezado que eles não podiam servir de testemunhas nos tribunais. Isso é a mesma coisa que acontecia com as mulheres. Eles não podiam participar como adoradores dentro do templo. Eles foram impossibilitados de cultivar a própria espiritualidade por conta do seu ofício. A sua condição era tão deplorável aos olhos da sociedade que, segundo o Talmude, nenhuma ajuda poderia ser dada a pagãos e a pastores. Gente que não tinha nenhum tipo de credibilidade, mas que aos olhos de Deus era gente que precisava de uma boa notícia. Se você é uma pessoa que se sente assim, como um pastor, sem credibilidade, por conta dos seus erros, por conta da sua insignificância, o Natal vem para contar para você que você é uma pessoa extremamente especial aos olhos de Deus e que Ele está mais próximo de você do que você possa imaginar. Uma terceira boa notícia, narrada por Lucas, é a boa notícia de que o nosso Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. E o maior milagre da história foi narrado nesses versículos 10 e 11. O anjo disse: estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Não existe milagre maior do que esse. O milagre que consistiu no desejo do próprio Deus em se esvaziar, abrindo mão da sua condição divina, para se tornar semelhante a gente, um homem como a gente, passivo de ferimentos, passivo de doenças, passivo de opressão, de injustiça, e nós sabemos muito bem que Ele experimentou tudo isso, porque Ele se tornou homem como a gente. Isso é um milagre impressionante. Quais os 3 milagres inerentes a esse primeiro Natal de Jesus? Primeiramente, o milagre da reaproximação de Deus. O versículo 10 diz assim: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias. O Messias. Para a gente entender esse título, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Deus havia criado todas as coisas, segundo a narrativa de Gênesis capítulo 1 e a narrativa de Gênesis capítulo 2. Todas as coisas perfeitas, inclusive o relacionamento entre os primeiros seres humanos e o Criador. Capítulo 3 dizia que eles se assentavam para uma espécie de happy hour no final do dia com o Senhor. Que coisa impressionante. Uma conversa com Deus Altíssimo, fonte de toda a graça, de todo o prazer, talvez o momento mais esperado do dia. Mas o mesmo capítulo 3 diz que os nossos primeiros pais fizeram a opção por se desgarrarem, se rebelaram, desobedeceram o Criador, e ali nasceu uma grande inimizade, inimizade que foi perpetuada por toda a descendência advinda de Adão e Eva, todos nós, distantes do Senhor. E Deus, aquele que havia criado o mundo para conviver com a gente, agora numa situação de distância. Insatisfeito, o Senhor disse: eu vou resolver esse problema. E através de profetas, Ele anunciou um movimento de resgate dessa amizade. Os profetas disseram: o Senhor vai enviar o seu Filho, o Senhor vai enviar o Messias, o Senhor vai colocar os pés na terra, e quando isso acontecer, a distância vai acabar. Os problemas advindos da distância do Senhor vão acabar também, a paz vai tomar conta do nosso coração, porque o Messias está vindo. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos fala a respeito da vinda desse Messias. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel.
nome que significa literalmente Deus conosco. A boa notícia do Natal, o grande milagre do Natal, ou pelo menos um dos 3 grandes milagres do Natal, é esse movimento da reaproximação de Deus. Quantos de nós já não tentamos fugir de Deus ao longo da vida? A gente abriu mão de uma convivência comunitária, a gente abriu mão de alguns princípios, a gente fez de tudo para ficar longe. De repente, num domingo como hoje, a gente se aproxima para ouvir a mensagem do Natal e a gente percebe que Deus está mais próximo do que a gente imagina, mais interessado na nossa vida do que a gente imagina, com um desejo intenso de se reaproximar da gente para fazer viver novamente o nosso coração. O terceiro milagre inerente ao Natal de Jesus é o milagre da salvação. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. O Salvador de vocês. Talvez a maioria absoluta já tenha ouvido esse título atribuído a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. A grande pergunta que às vezes a gente não sabe responder é: Salvador do quê? Salvador do quê? Do que é que o Messias veio nos salvar? O texto de João, capítulo 3, verso 36, nos conta a resposta. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o quê? O castigo de Deus. Você sabe do que é que Jesus veio nos salvar? Do maior inimigo que a gente poderia ter. Esse maior inimigo não é um chefe truculento, um familiar invejoso, um político corrupto. Esse maior inimigo é o próprio Deus justo e santo. Não existe nada pior do que cair nas mãos desse justo juiz, que precisa exercer a sua santidade. Mas ao colocar os pés na terra, o Messias deu o passo necessário para que a gente pudesse lançar os nossos pecados sobre Ele. E o castigo que deveria vir sobre a nossa vida foi sobre a vida de Jesus. Na cruz, Ele nos salvou da ira do Deus Santo e do Deus Justo. Que notícia maravilhosa! Nós fomos salvos do maior inimigo que nós poderíamos ter na nossa vida. O terceiro milagre inerente ao Natal de Jesus é o milagre da restauração de todas as coisas. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. E essa expressão, o Senhor, é muito curiosa aqui, porque no capítulo 2 nós temos a notícia de Augusto, que é o César, o grande imperador, o grande senhor da Pax Romana. Mas a autoridade dele foi subjugada por um simples bebê, que agora é chamado de Senhor. Jesus veio para governar todas as coisas e corrigir tudo aquilo que foi corrompido por conta do nosso distanciamento do Pai. Absolutamente tudo. Percebam o que diz Mateus 28, de 18 a 20. Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto vão e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade, eu tenho a dignidade de ser chamado Senhor sobre todas as coisas, e porque eu sou o Senhor,
eu quero que vocês participem desse processo de restauração de todas as coisas. Como? Fazendo discípulos meus, batizando as pessoas, ensinando as pessoas a viverem de uma forma revolucionária, tão revolucionária quanto foi a vida do próprio Jesus. É por isso que ele disse, ensinando-os a guardarem e a obedecerem todas as coisas, promovendo um estilo de vida tão revolucionário que tem o poder de restaurar todas as coisas no planeta. Que boa notícia! A quarta boa notícia do nascimento de Jesus, narrada por Lucas, revela que o nosso Deus é também um Deus de pacificação. Um Deus de pacificação. No mesmo instante, uma multidão de anjos cantavam, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. É muito interessante esse texto, porque a canção nos leva a ponderar o seguinte, que existe uma relação estreita entre a glória de Deus nos céus e a paz que a gente estende aqui na terra. Pessoas que tendem a trabalhar pela pacificação na terra, mas que não geram a glória do Senhor, estão construindo algo que não é digno do apreço do Senhor. Mas aqueles que só pensam em falar da glória de Deus, sem perceber as implicações disso para os seus próprios relacionamentos, também incorrem em erro. O que isso significa? Que se a gente quer glorificar o nome do nosso Deus, não basta que a gente cante uma linda canção, não basta que a gente se reúna domingo após domingo para fazer um momento de celebração lindíssimo, com uma banda fabulosa, com canções que nos arrebatam. É preciso que essas canções que nos arrebatam nos movam durante a semana para a correção de alguns problemas que a gente criou por aí. Isso significa, na prática, que a gente precisa perceber no Natal um convite para a gente acertar contas. Quem são as pessoas com quem a gente precisa encontrar nesse Natal para simplesmente dizer: puxa vida, me perdoe pelo que eu disse, me perdoe pelo que eu fiz. Ou então, eu te perdoo pelo que você fez, eu perdoo você pelo que você disse. Que tal a gente retomar, que tal a gente passar limpo, pelo menos, a situação que a gente viveu no passado? Quem são as pessoas que Deus deseja que você procure ao seu redor, para alinhar novamente, a fim de que a glória de Deus seja estabelecida nos céus? Existem 3 dimensões da paz do Senhor que Ele deseja implementar. A primeira é a paz com Ele, nós já vimos isso. Colossenses 1:20 diz: portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si, acabando com a inimizade que existia entre nós, seres humanos, e todo o universo do Criador. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como nos céus. Quantos não são os nossos parentes e amigos que ainda estão vivendo nessa situação de conflito com Deus? Que ainda estão vivendo a parte de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, e que são passivos a qualquer momento da justiça e do juízo do Senhor. Nós somos embaixadores de Deus para promovermos essa reconciliação. A segunda dimensão da paz que Deus deseja implementar é a paz interior. Paz aqui dentro. Paz que alguns de nós não sentimos há muito tempo por conta de ansiedade, de estresse, de burnout, de inveja, de medo e de outros sentimentos que arrebentam o nosso interior. João capítulo 20, verso 19, diz o seguinte: naquele mesmo domingo à tarde, depois
da ressurreição. Os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes dos judeus. Medo, problema emocional. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz de Deus esteja no meio de vocês. Com isso a gente não está dizendo aqui que a gente precisa abrir mão dos nossos remédios, santos remédios, que a gente precisa abrir mão dos nossos terapeutas, santos terapeutas, mas que os remédios e os terapeutas são incapazes de promover a totalidade da paz que o nosso coração tanto almeja. Se por enquanto você só tem a seu favor os 2 primeiros itens, você precisa do Senhor, você precisa da graça de Deus, e somente a graça do Senhor é que vai trazer para o seu coração a paz que você tanto almeja. E em terceiro e último lugar, como dimensão da paz, que Deus deseja implementar a paz com os outros, paz com as outras pessoas. Felizes, diz Jesus em Mateus 5,9, são os que promovem a paz. São aqueles que deixam passar. São aqueles que não revidam. São aqueles que dizem: deixa para lá. São aqueles que, ao invés de se permitirem inflamar com as provocações, eles simplesmente dão uma risadinha e seguem em frente. Felizes são aqueles que vivem assim, aqueles que promovem a paz. E a última boa notícia que eu quero compartilhar com vocês, contida no texto de Lucas, é a boa notícia de que o nosso Deus é um Deus de salvação. A salvação feita pelo Messias, que morreu numa cruz para nos livrar da ira e do juízo do maior inimigo que alguém possa ter, o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus de salvação, e essa salvação é evidenciada nesses 2 últimos versos, os versos 19 e 20. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando louvor a Deus pelo que tinham ouvido e pelo que tinham visto. A primeira evidência da salvação em Jesus é um redimensionamento completo da nossa vida. E onde a gente percebe isso? Maria guardava todas as coisas que ela viu. O anúncio, através de um anjo, para os pastores, a travessia dolorosa, mas o nascimento vibrante e contagiante do menino Jesus, a conspiração divina, fazendo daquele momento o momento mais extraordinário da história. O texto bíblico diz que ela guardou todas essas coisas no coração. Isso é mais do que uma expressão poética, metafórica, ela é uma expressão que tem muita força no contexto judaico, porque no contexto judaico o coração é o centro de comando de toda a nossa vida. O que ela está fazendo? Ela está colocando a experiência da encarnação de Jesus, do Evangelho de Jesus, no centro de comando da sua vida. Em outras palavras, a partir de agora, tudo que eu enxergar, eu vou enxergar a partir das lentes do que Deus está fazendo por mim. Tudo que eu defini como prioritário na minha agenda, eu vou definir como prioritário na minha agenda à luz do que Jesus considera importante. Eu vou administrar os meus recursos de tal forma que o Jesus que está no centro da minha vida se alegre com isso. Maria colocou Jesus no centro de comando da sua vida. Se você é uma dessas pessoas consideradas salvas por Deus, mas que ainda não provou disso, alguma coisa errada anda existindo na prática da sua espiritualidade. Porque o processo de salvação é sim um processo de uma renovação absurda, absoluta, e que nos transforma de dentro para fora em pessoas completamente diferentes a partir da experiência que temos
com Jesus que colocou os pés na face da terra. Em segundo lugar, a salvação que Cristo realiza em nós deve ser evidenciada através de um engajamento contagiante na missão. Então os pastores voltaram para os campos cantando, louvando a Deus pelo que tinham visto e visto. Engajamento contagiante. Primeiro a gente deve colocar no coração, no centro de comando, a experiência que a gente tem com Cristo. E depois a gente tem que colocar na ponta dos lábios, para anunciar com alegria, para as pessoas que convivem com a gente, para que a experiência que a gente está tendo seja a experiência de outros também, para que o mundo inteiro seja contagiado com essa mensagem maravilhosa e todas as coisas venham a ser restauradas para a glória de Deus. 5 boas notícias que a gente deve guardar no coração e que tem o poder de promover profundas transformações na nossa existência. Concluindo, gente, se Deus é um Deus de providência, lance sobre Ele toda a ansiedade. Deus usa as pessoas, as mais improváveis, as circunstâncias mais insignificantes, os obstáculos que a gente odeia, até mesmo as privações. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Se você tem alguma ansiedade hoje te preocupando, lance tudo isso nas mãos desse Deus providente. Esse Deus é um Deus de misericórdia. Creia que Ele está atento à sua dor. Ele está atento ao seu sentimento de insignificância. E você é prioridade para Ele hoje. Você é prioridade para Ele nessa noite. Se Deus é um Deus de milagres, creia que Ele fará o impossível por você. Não o impossível para satisfazer os nossos desejos, os nossos caprichos bobos, tolos, mas o impossível que precisa ser feito para que eu entre em contato com aquele que me transforma de dentro para fora e faz de mim uma pessoa melhor. Se Deus é um Deus de pacificação, junte-se a Ele nesse desafio. Não adianta dizer que Deus deseja a paz e que Ele deve ser glorificado no céu. A gente precisa sair daqui e resolver as nossas pendências. A gente precisa sair daqui e conversar com aqueles com quem a gente está de cara virada. A gente precisa rasgar o nosso caderninho, onde a gente escreve alguns nomes e a gente faz questão de manter esses nomes enclausurados ali. Se Deus é um Deus de salvação, renda-se constantemente ao seu amor e permita que esse amor seja o controlador da sua própria existência, as lentes através das quais você enxerga o mundo. E conte isso que aconteceu com você para as pessoas que estão ao seu redor. Natal é uma excelente oportunidade da gente compartilhar o Evangelho, a nossa experiência com Jesus. Faça isso. E certamente a sua salvação vai ser evidenciada de maneira muito mais contagiante do que tem sido até aqui.